Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E, como você já sabe, o programa que você assiste pela Parabólica, você pode assistir no mesmo momento pelo Facebook. Depois de uma semana, você tem esse programa na página que eu mantenho no YouTube, que é Programa Mercado Futuro. O programa fica lá e você pode ver, rever, enfim, passar para os amigos verem. Enfim. Não falta, não há maneira de não se interessar ou de não assistir o programa. Você tem todas as formas possíveis. Tem Instagram, que não é para ver o programa, mas tem informação. Enfim, tem todas as redes aí, Twitter, etc. Bom, o que não falta no Brasil é terra, né? Temos bastante território, bastante área para plantar, com todas essas legislações, essas leis, Código Florestal, etc, etc. Mas o Brasil é um país minimamente organizado, tem uma agricultura de primeiro mundo, eu acho. E vamos falar sobre isso, sobre mercado, sobre terra, talvez sobre vender terra para estrangeiro, não sei, mas de repente. São assuntos que estão me passando aqui pela cabeça. Meu entrevistado é analista de mercado, ele trabalha na Informa Economics FNP e trata-se do Márcio Perim. Primeira vez que eu converso com o Márcio, então já vou te avisar que a primeira vez que vem aqui eu fico bem comportado. Depois que eu relaxo aí eu fico mais... Mas muito boa tarde, muito obrigado. Vocês são uma consultoria, a Informa, né? E vocês publicam, entre outras coisas, um anuário, é isso? Boa tarde, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui no programa. Obrigado. Satisfação poder conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, nosso dia a dia. Isso, a Informa Economics, ela é uma consultoria, mas antes de ser consultoria, ela é uma provedora de informações. Então, nós temos uma série de publicações, de periódicos diários, semanais, mensais, e o nosso anuário é um dos mais tradicionais na agricultura, no Brasil. Então, quando se fala de agricultura, que é o Anuário Agricultura Brasileiro, o Agranual, que nessa edição de 2019 estamos avaliando a competitividade dos nossos produtos agrícolas. Afinal, estamos ganhando, perdendo ou estamos empatados quando o assunto é competitividade frente a nossos principais competidores? Você já pode responder, essa é a minha pergunta. Somos competitivos ou não? Somos competitivos. Claro, esse nível de competitividade, ganhar ou perder, o Brasil é um continente. E existem muitos níveis de eficiência de produtor. Então, esse nível de competitividade ele vai variar muito em relação à cultura que que estivermos agora falando e onde está localizado esse produtor e o nível de tecnificação desse produtor. Quando se fala em agricultura, pensa logo em soja, milho. Basicamente, é o nosso principal produto agrícola, no que somos reconhecidos como um dos melhores, se não o melhor produtor, né, global, muito competitivos. Mas, infelizmente, temos algumas perdas de competitividade, sim. Não por conta do produtor, não é o nosso produtor que é que é o responsável por essa perda de competitividade que está acontecendo. Pelo contrário, o nível tecnológico do campo, o nível do produtor está cada vez melhor, mais tecnificado. O produtor entendeu que ele precisa investir em tecnologia, investir em manejo, investir em gestão da propriedade, e esses investimentos são o que ainda garante o nível de competitividade do nosso produto no mercado internacional. Aonde é que está o problema? É quase chovendo molhado. Logística. Logística é o nosso grande gargalo. E a logística que faz com que o nosso produto chegue a um nível nível de competitividade muito próximo dos nossos principais, até em algumas situações até abaixo. E é a logística que também está fazendo com que a gente tenha que o nosso grande diferencial, que é da porteira para dentro, também acabe sofrendo um pouco. Porque o produto, a soja, o milho, para chegar até o mercado consumidor, precisa passar pelas rodovias, chegar até um porto, pegar um navio, chegar até o porto do cliente vizinho. Só que
Para você produzir, você precisa ter os insumos. Você tem os defensivos, você tem o fertilizante, as sementes, que precisam chegar também até a fazenda. Então você tem uma logística reversa, que é de trazer o fertilizante, que é o nosso principal problema, né? Não que o defensivo não seja, mas o fertilizante é o principal problema, que ele é importado, vem do porto e aí tem que chegar à fazenda. A logística pesa muito. Uma logística pautada em rodovias, estradas com uma condição de tráfego muito complicada, um custo elevado, ineficiente. E agora, problema com a elevação do preço do petróleo que teve em 2017, impactou diretamente, além do custo dos fertilizantes, que também tem um relacionamento, impactou o custo do frete. E aí não precisa nem abordar muito todo o problema que tivemos com a greve dos caminhoneiros. Isso agrega um fator de custo que até então não tinha. Tabelamento do frete. Sim, é um problema muito grave e crítico para o nosso produtor. Ele que vai ter que pagar essa conta. Se esse tabelamento se mantiver, principalmente quando a gente fala do frete de retorno, que é um frete caro para se falar do fertilizante, quem que vai pagar essa conta? O produtor. Eu tenho a impressão, Márcio, que é mais fácil nascer cabelo na minha cabeça do que asfaltarem os 100 quilômetros da BR-163, né? Porque há 10 anos que eu venho ouvindo falar, não é verdade? E esse é um ponto fundamental lá para o Centro-Oeste, não é isso? Com certeza. Existem outras propostas em discussão, além da retomada da pavimentação dessa rodovia. Acho que poucas pessoas que acompanham o agronegócio não vão acreditar, não vão pensar nessa pavimentação como algo extremamente prioritário para o próximo governo. Mas além dessa pavimentação, existem umas propostas, uns projetos para melhoria da nossa infraestrutura. O que? Ferrogrão? Ferrogrão, principalmente, quando se fala do norte e norte do Mato Grosso, principalmente. Ele é fundamental porque não dá para a gente pensar em logística de commodity num país continental apenas pautado em rodovia. Por melhor que ela pode ser uma autoestrada, rodovia duplicada, que se você pautar o nosso transporte apenas em rodovia, vai ser muito oneroso. Então a gente precisa sim investir em ferrovia, precisa ser com urgência, tem que ser um modelo que garanta a competitividade do transporte, que garanta que esse diferencial competitivo chegue até o produtor, via preço mais alto do produto. Nosso produtor, para ele ser competitivo e ter sua presença no mercado internacional destacada, ele só precisa de uma logística decente. Só isso? Só isso. Nós vamos já ao primeiro intervalo, Márcio. Porque a competitividade tem várias maneiras de olhar, né? Por exemplo, eu me surpreendi, faz algum tempo aqui, acho que ano passado, que o estado de São Paulo, por exemplo, está aumentando, devagarinho, está aumentando a produção de soja. E eu tive com um produtor aqui dessa região aí que estão plantando grãos. E é curiosíssimo, porque para você ter rentabilidade produzindo soja em São Paulo, quando produz pouco é 70 sacas por hectare, né? Isso é pouco, a média é 90, um pouco mais que isso, por aí, pelo que eu entendi. Mas já a gente volta a conversar. Eu falo com o Márcio Perim, analista de mercado da Informa Economics FNP, e nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estamos de volta, eu e o Márcio Perim, analista da Informa Economics FNP, falando aí da competitividade. Claro, eu não sei como é que isso faz, porque o Brasil pode ter rodovia, ferrovia e hidrovia, tem os três, né? A rodovia é cara e também difícil de investimento. Ferrovia demora mais ainda. Uma ferrovia para retornar o quê? 20, 30 anos por aí.
Hidrovia eu não sei, mas quando você vai para os Estados Unidos e vê aquele mar de barcaça, dá uma inveja danada, pelo menos para quem mexe com soja e milho, né? Exatamente. E a hidrovia, que é o grande diferencial competitivo em termos de logística nos Estados Unidos e também no nosso concorrente, nosso vizinho, Argentina. Argentina. É a logística, a hidrovia é o transporte, é o mais barato, é o mais rápido e o mais eficiente transporte de cargas. Só que não é em qualquer lugar que você coloca uma hidrovia. São Paulo tem nós temos uma hidrovia em São Paulo, que é a rodovia do Tietê, hidrovia do Tietê. Quando ela parou, quando deu aquele problema da seca, gerou um caos danado no transporte de soja e no complexo soja, farelo e milho até o porto. A carga ali do Mato Grosso, um pouco do Mato Grosso do Sul, do Goiás e São Paulo, utiliza desse modal principalmente de São Paulo e Goiás, usa esse modal e uma parte do Mato Grosso também para descer até Santos. Parou a hidrovia, é um caos danado, porque é um transporte muito mais competitivo, você precisa de barcaças e terminais de transbordo, é muito mais barato. A rodovia, em relação à ferrovia, que é onde você realmente pode implantar uma ferrovia e implantar uma rodovia. Implantar uma rodovia é mais barato do que implantar uma ferrovia, né? Você tem a ferrovia é muito mais complexo e na rodovia você transporta pessoas, transporta carga, tem um transporte mais pulverizado e você consegue transportar menor volume. Na ferrovia, para você viabilizar uma ferrovia, você precisa ter carga. E um volume grande de carga. Então não é qualquer local que você consegue viabilizar uma ferrovia. No Brasil nós temos trechos de ferrovia que estão praticamente abandonados porque o volume de carga não é expressivo, ou porque você tem curvas, uma ferrovia com muitas curvas que gera muitas manobras, que acaba não sendo tão interessante utilizar ela e você acaba transportando por rodovia que você vai mais direto. Então, a logística, ela é um pouco complexa, não é uma coisa tão simples de se pensar. Mas quando se fala em grandes distâncias, em projetos de longo prazo, ela é uma alternativa que deve estar em pauta prioritária. Principalmente quando se fala no Mato Grosso. O Mato Grosso, ele tem um grande diferencial competitivo em termos de potencial de produção, de ter escala, de adoção de tecnologia, mas ele carece de uma logística eficiente. A soja consegue contornar um pouco essa logística onerosa, questão de produtividade, de escala e valor agregado do produto, consegue chegar aos portos com valor competitivo. O milho já tem muita dificuldade. Então você vê que praticamente é ano sim, ano também, que o produtor do Mato Grosso acaba estocando grão a céu aberto, porque ele não consegue transportar a tempo e ele também não tem um valor agregado que comporte ele ficar no silo, um silo metálico, e acaba ficando com a céu aberto, coberto com lona, ou quando é coberto silo bag, porque ele não consegue transportar essa carga a um custo competitivo com os competidores internacionais. É curioso, né, Márcio? Com todas essas dificuldades, você vai, por exemplo, na Argentina, você anda um pouquinho tem um porto, anda outro pouquinho tem outro porto. O Brasil tem até mais do que tinha há alguns anos. Tem Santos, tem Paranaguá, que são, acho que, os principais, mas tem no Rio, tem outros portos, no Espírito Santo, Santa Catarina. Eu sempre me pergunto o seguinte, não sei se você lá no teu trabalho na Inform, como é que o Brasil consegue exportar, por exemplo, quase 3 milhões de sacas de café por mês? Tudo bem que é Minas, São Paulo, né? Mas é um bocado de saca, né, para se exportar. O café, a logística ferroviária, ela tem um peso menor. Porque a gente estamos falando o saca de soja, hoje, R$70, oscila vamos falar em grandes números, que ela tem oscilado de R$50 a R$80 por saca nos últimos 2, 3 anos. Um valor
que às vezes R$ 80 parece um valor alto, mas não é, é baixo perto de uma saca de café. Sim. Então você... Que está ruim, está que 400. Que está ruim, R$ 400. Então você imagina que transportar, e o transporte ferroviário, o transporte de carga, ele é medido por quilos, né, por massa que você transporta. Então, transportar 1 quilo de café em termos de custo é quase o mesmo valor que transportar uma saca de soja. Não é muito mais caro, mas a diferença é que uma saca de café tem um valor agregado muito maior que uma saca de soja. Então, a logística, o peso logístico, ele é menor quando se fala em café do que quando se fala em soja e milho. Milho é mais crítico ainda, que é um valor muito mais baixo Como ainda. é que o Brasil exportou ano passado 30 milhões de toneladas de milho, não foi? Eu não tenho os números de milho na cabeça de Não, mas foi exportação. mais de 30 milhões. São questões conjunturais. O nosso acesso ao mercado internacional de milho ele depende de fatores conjunturais. Dólar, a gente vai um dólar favorável que nos... O dólar é um grande diferencial competitivo. Para o exportador, o dólar tem que estar acima de 3,50. É o ideal. R$ 4 é sonho para o exportador, para quem exporta. Porque aí nós temos um diferencial competitivo. Nosso produto fica barato no mercado internacional. Okay. Então, dólar ano passado, período de eleição, pré-eleição, esse ano também, toda essa turbulência, estimula as exportações de todas as commodities, por questão de nos torna mais competitivos, né? E aí tem também a questão dos nossos concorrentes, quebras de safra, esses fatores acabam nos deixando competitivos no mercado internacional. São os momentos onde a gente consegue acessar o mercado internacional, quando tem algum problema nos nossos produtores, nos nossos concorrentes. E a gente está bem, sem problemas, e a nossa logística também não está caótica. Está ruim, mas não está caótica. Então você junta dólar com uma logística razoável, sem grandes problemas, e problemas no mercado internacional que fazem com que o preço fique mais alto, aí você consegue acessar melhor esses mercados mercados compradores. O dólar tem o lado que o Brasil importa 90%, sei lá, dos fertilizantes, né? R$ 4 para exportar é bom, mas o fosfato, o nitrogênio, oxe, vão lá sobe. E aí volta toda a discussão de como seria bom, como o produtor sonha que a nossa produção de fertilizantes fosse internalizada, né? Tem toda uma discussão de precisaria se internalizar. Isso é um problema, realmente o dólar onera nessa ponta, e aí o produtor precisa ter a gestão muito bem pensada na cabeça, para que, principalmente o quesito comercialização, fazer suas travas de comercialização, travas de compra de fertilizantes em momentos adequados, momentos onde que tem a curva seja favorável para ele do fertilizante, e fazer as fixações de venda da produção para aí garantir uma comercialização. Produtor que consegue ter uma boa gestão, a gente fala financeira, né, que é onde que ele consegue balancear os seus pagamentos e recebimentos, fazer uma boa gestão desse fluxo de caixa, esse produtor ganha dinheiro. Ele conseguir... Normalmente quem faz isso com bastante tempo é produtor de algodão, produtor de soja, né? Esses têm uma Porque boa produtor gestão. de soja, para mim, produtor de soja e de milho é uma coisa só. Não tem, ninguém produz só soja ou só milho. Até porque eles fazem rotação, tem que fazer, né? Safra e safrinha. Vamos para um intervalinho, a gente já volta, já é o último bloco. Converso com o Márcio Perin, da Informa Economics/FNP, falando sobre o mercado dos produtos que vocês mexem. A gente volta já já, até já. Ok, estou de volta. Aqui ao meu lado o Márcio Perin, da Informa Economics FNP, falando da competitividade brasileira e tal. Terra, teu assunto, você é especialista em terra. Como é que tá, por exemplo, a terra no Brasil? Vocês fazem comparação? Quanto custa a terra no Brasil, na Argentina, em outros países, não? Agora vamos voltar um pouquinho pro meu chão, seu core. pro meu core business.
O fator terra, né, nós fazemos o acompanhamento de mercado de terra, inclusive é publicado junto com o anuário na área de agricultura, o agrianual. Nós fizemos essa pesquisa desde 2002. Então, acho que é uma das pesquisas mais abrangentes e mais longas sem interrupção no Brasil. A gente faz esse acompanhamento, no relatório é publicado. Nós publicamos o nosso preço de Brasil, o preço nos Estados Unidos, que lá tem o Departamento de Agricultura, o USDA, tem uma pesquisa muito abrangente e disponível, aberto. A gente pega esses dados, publica no nosso anuário, e também tem para Argentina, Uruguai e Paraguai, que aí tem um parceiro nosso que faz esse trabalho de acompanhamento lá. Nossa terra, comparado vamos falar Brasil, Argentina e Estados Unidos. Paraguai e Uruguai, outra dinâmica, outro perfil de produção, não são grandes competidores nossos. Esses três, nossa terra é mais barata, de modo geral. Vai variar alguma terra se você pegar uma terra de fronteira da Argentina com a terra de Cascavel. Aí você está comparando aspectos diferentes. Pegar regiões, pegar a Cascavel da Argentina, a Cascavel dos Estados Unidos, pensando em região consolidada, poderia pegar Ribeirão Preto, Passo Fundo. A nossa terra é mais barata. Muito em conta do câmbio. O câmbio nos ajuda a exportar e nos torna competitivos também quando a gente olha o investidor estrangeiro. O que valoriza ou desvaloriza a terra? Geografia, fertilidade, a logística, por exemplo? Nós brincamos na consultoria que existe mais fatores, existe menos fatores que não valorizam do que influenciam do que influenciam. Praticamente tudo influencia no preço da terra. Muitos fatores. Não existe uma terra igual a outra. Pode ter duas fazendas, uma do lado da outra, vizinha, mesmo acesso, vão ter valores diferenciados. Porque, primeiro, o dono é diferente. Então, tem o fator quem é o dono, daí a necessidade do proprietário de vender, isso gera fator liquidez. A topografia, como você falou, a geografia, né? Então, a gente fala de topografia, se ela é uma terra mais plana, mais acidentada. O tamanho dela, o solo, se é um solo com uma estrutura física, né? Solo a gente fala argiloso ou arenoso, apesar que a gente não pode falar só argila e areia, porque... Eu adoro essas coisas, latossolo, não sei o quê, aquelas coisas. São nomenclaturas de solo. Mas o essencial, quando a gente fala em produção, é a estrutura do solo. Tem que ser um solo de boa estrutura, né? Você tem que ter garantir boa drenagem para poder garantir uma boa difusão das raízes. Polos bem estruturados, com condições físicas boas, né? O produtor ele vai falar no solo argiloso, ou um solo arenoso, ou um solo misto. O solo argiloso é melhor visto. Claro que não é um solo 100% argila, mas um solo onde o teor de argila é bem equilibrado. Então, um solo argiloso, plano, com altitude e bem localizado, e de preferência localizado numa região de boa logística, ele vale mais. Eu estou imaginando aqui o seguinte, café, voltando ao café. Café de bebida boa, segundo eu ouço, né, porque eu sou grande ouvinte, né, é produzido acima de 1.000 metros. Bebida fina. Então imagino que uma fazenda de café num terreno mais alto deve valer mais do que 500 metros de altura. Com certeza. É mais ou menos assim que funciona. Com certeza. Se essa terra tiver a 1.000 metros e possibilitar a mecanização, excepcional. Aí ela vale mais do que o café. Vale mais do que o café. Porque o essencial, hoje a mão de obra é essencial quando se fala em café. Colheita mecanizada é uma tendência. A agricultura, de modo geral, ela sofre com a disponibilidade de mão de obra. Além da logística, né, quando eu falo de competitividade, o fator mão de obra, mecanização e disponibilidade de mão de obra é outro fator crítico. Principalmente a gente fala de laranja, a gente não comentou muito de laranja. São Paulo é o maior produtor de laranja do Brasil e, quiçá, do mundo. Nós somos altamente competitivos, o produtor de menor custo global, mas somos ameaçados pela questão da mão de obra, disponibilidade de mão de obra.
A mão de obra, e o café também tem esse problema, principalmente quando a gente fala do sul de Minas, a disponibilidade de mão de obra para colheita, operações do café. A mão de obra, a disponibilidade de mão de obra, a custos competitivos, é um grande problema para essas culturas, para toda a agricultura de modo geral. Por isso que mecanização é essencial. O Brasil tem uma vantagem, né, Márcio, que é o seguinte, tem gente que faz 3 safras no ano, né? Isso é uma qualidade que... Esse é um fator de competitividade que não tem. Estados Unidos, se não colher a soja até agora, vira neve, né? Exato. Não é isso? A gente não tem esse problema. Eles me falam que está acabando o programa, mas eu não entendi. Repete aí, por favor. 3 minutos nós temos. Pode continuar. Produzir mais de uma safra na mesma terra, no mesmo ano, é um fator diferencial que praticamente só o Brasil tem. Acho que não tem... Dificilmente algum outro país vai ter, talvez algum país da África. E aí entra outro problema que não cabe entrar aqui na discussão, que político, enfim, vários outros problemas. Alguma coisa do Uruguai não, do Paraguai, algumas regiões pode até consegue fazer mais de uma safra. Mas fazer comercialmente, em escala do tamanho que o Brasil tem, fazer mais de uma safra, 3 safras, né, que a gente consegue até fazer 4 safras, colocar o boi, se a gente considerar que o boi entra, também é uma... Eu ia falar disso, da integração lavoura-pecuária, silvicultura. Isso é um diferencial competitivo importantíssimo e que é um dos fatores que nos ajuda a compensar, em parte, essa logística mais alta. Há o perigo, agora a última pergunta, há o perigo, eu tenho falado disso aqui porque eu também me acho, eu estou chamando de analista de mercado, né? Mas eu quando me chamo de analista de mercado, eu me chamo em inglês porque eu gosto, International Market Advisor, é chique, né? Até parece uma coisa. Corre o risco, segundo o Agro-Anual aí que vocês fizeram, de o produtor ter a famosa tempestade perfeita. Ele plantou com dólar 4 e alguma coisa, chegou a 4,10. E a partir de janeiro está capaz do dólar... Você trabalha com esse cenário de repente, na hora de vender, o dólar está bem abaixo do... Esse é um risco que o produtor... Essa é a tempestade perfeita, né? Esse é o risco que todo produtor tem que tentar se proteger. Ignorar esse risco não é competitividade, não depende dele, né? Em parte. Por isso que existem os instrumentos financeiros de proteção. Os hedges, né? Sair sem proteção é sempre perigoso. Então, fazer um hedge bem feito é fundamental para garantir a sua... Claro, depois que não fez, tem pouca coisa a ser feita. Particularmente, eu não acredito que o dólar vai cair muito. Ano que vem a gente tem uma turbulência internacional muito grande. Mas todo mundo que se arrisca a prever dólar... não. Eu não prevejo dólar jamais. Você faz muito bem. Mas mostra que você é um analista sábio. O importante é o quê? Não querer especular. Produtor, ele é produtor. Tá certo. O especulador está na bolsa, está atrás do monitor. Está dando liquidez ao mercado. Está dando liquidez. Use o especulador para lhe garantir liquidez. Faça o dever de casa. Trave rentabilidade. Trave margem. Garantir o preço do produto. Garantindo uma margem que ele considere justa. Trave ao menos uma parte, garanta o seu custo, sobreviva. É mais importante em momentos de adversidade sobreviver. Nos momentos de bonança você ganha dinheiro. Eu indico aqui, por exemplo, o cara vai produzir 100 mil sacas de alguma coisa, faz uma trava de 30%, já garante o custo do ano que vem. Nosso tempo acabou. Márcio, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se gostou, pode voltar. Se não gostou, ficam minhas desculpas aqui. Mas a conversa é boa, a gente pode repetir. Obrigado, até a próxima. Obrigado, uma satisfação participar. Estamos à disposição para novas oportunidades. Então tá ok, obrigado. Gente, é isso, amanhã tem mais. Tchau, tchau, até lá.